capítulo 10, versículo 30 ao 35. Eu não havia falado sobre a mensagem aos irmãos, mas o Espírito Santo tocou, eles cantaram já. Capítulo 10, versículo 30. Quem encontrou, diga amém. E respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Amém? Tome o teu assento, queridos. Muito obrigado. Este texto que nós temos feito leitura nos mostra um questionamento que foi feito por um doutor da lei. E este doutor da lei, ele questiona Jesus a respeito do que é preciso fazer para herdar a vida eterna. E Jesus agora vai responder a ele com uma pergunta. E vai dizer o que está escrito na lei, o que a lei diz. E o doutor responde: a lei diz que nós temos que amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. E o Senhor disse para ele: você disse bem, você está certo. Então ele questiona novamente, diz a Bíblia, querendo se justificar. Ele diz: mas mestre, quem é o meu próximo? Agora Jesus responde pela segunda vez, através de uma parábola. E através desta parábola, Jesus ensina o que é amar ao próximo. Quem é o nosso próximo? Mas Jesus também nos ensina lições preciosas sobre fazer missões. Porque não existe missão sem amor às almas. Não existe obra missionária sem que dentro de nosso coração ferva o amor pelas vidas, o amor pelas almas. E Jesus agora nos fala a respeito de um homem, um viajante. E este viajante, ele vai tomar uma decisão muito perigosa. Porque o texto bíblico diz que ele sai de Jerusalém com destino à cidade de Jericó. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos e observamos que Jerusalém era a cidade onde o templo estava situado, aonde por muitos anos a Arca da Aliança morou. Era em Jerusalém aonde as principais festas eram celebradas, eram comemoradas, como sinal de obediência àquilo que o Senhor havia ordenado. Jerusalém se tornou a capital da adoração. O lugar aonde a presença de Deus habitava, Jerusalém. E a Bíblia diz que é deste lugar que este viajante sai. E ele vai com destino a Jericó. Quando lemos o livro de Josué, a Bíblia nos fala a respeito de Jericó. Uma cidade maldita. Uma cidade que o Senhor deu a Israel, recomendando-lhes que de nada eles pegassem relacionados ao despojo, porque era considerado anátema. Eles não podiam pegar nada.
E o Senhor ainda pronunciou um julgamento sobre quaisquer homem que quisesse reconstruir Jericó. E os irmãos são sabedores o que aconteceu com Acã, quando pegou utensílios que eram de Jericó e esconder debaixo de sua tenda. Observe que o destino deste viajante é este: é sair de um lugar onde está a presença de Deus para ir para um lugar de maldição. E quantas pessoas têm tomado essa decisão na sua vida? Quantas pessoas têm abandonado a presença de Deus e têm decidido ir para Jericó? É interessante que a expressão do texto que Jesus aqui se refere é: e descia um homem. Por quê? Porque sair da presença de Deus não eleva ninguém, pelo contrário, sair da presença de Deus é um declínio moral, espiritual, na vida de qualquer homem, na vida de qualquer mulher. Esta foi a decisão deste viajante. E o que acontece com ele, pregador? A Bíblia Sagrada nos mostra que quando ele decide sair de Jerusalém, ele cai na mão dos salteadores. A expressão cair na mão significa que ele estava sobre o controle, ele estava sobre o domínio. O futuro dele agora estava na mão dos salteadores, o presente dele agora estava na mão dos salteadores. E mesmo que ele quisesse sair, fazer alguma coisa sozinho, ele não poderia, porque ele estava na mão dos salteadores. E o que acontece quando ele cai na mão dos salteadores? Pelo menos 3 coisas. A Bíblia diz que eles vão despojar aquele homem, ou seja, aquilo que era mais valioso que ele possuía, que ele carregava, é roubado pelos ladrões, é roubado pelos salteadores. A segunda coisa que acontece, a Bíblia diz que eles espancam ele, eles o deixam ferido. Por que eles espancam aquele homem? Não bastava somente roubar, não, eles vão deixar ele ferido, machucado. Por quê? Porque ferido não tem como se levantar, ferido não tem como voltar para Jerusalém, ferido não tem como dar a volta por cima, ferido ele não tem atitude nenhuma, ele não tem força nenhuma para agir, ele estava ferido. A terceira coisa que os ladrões fazem com o viajante, diz a Bíblia, eles o deixam à beira do caminho meio morto. E eu pergunto para os irmãos: existe alguém que é meio morto? Ou a gente está vivo, ou a gente está morto. Mas Jesus, quando utiliza a expressão meio morto, ele está remetendo a uma ideia de indecisão, de quem está em cima do muro, de quem não decidiu. E é isto que acontece quando o homem cai na mão de Satanás. O diabo rouba tudo que ele tem de mais precioso, o diabo rouba tudo que ele tem de mais valioso. O diabo o fere de tal forma que ele não consegue se levantar e caminhar sozinho, de tal forma que ele não consegue tomar uma atitude que possa sair dessa situação. E sabe o que o diabo gosta de fazer? É deixar as pessoas em cima do muro, é deixar as pessoas numa posição de indecisão. E quantas almas estão em cima do muro? Quantas almas caíram na mão de Satanás? Perderam seus sonhos, perderam seus projetos, perderam as suas perspectivas de vida, tiveram tudo o que tinha roubado, se encontram neste exato momento ferido, machucado, sem força. Quantos neste exato momento, enquanto você está aqui dando glória a Deus e aleluia, existem pessoas em cima do muro, eles olham e dizem: mês que vem eu volto para a igreja, não volta, a semana que vem eu tomo uma decisão, não toma, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ler a Bíblia. Quantos estão em cima do muro, meio morto, indeciso, porque caíram na mão dos salteadores? Esta é a situação. Mas observe que este caminho representa o campo missionário. Tem muita gente que está nesse caminho, tem muita gente jogada nesse caminho, tem muita gente abandonada nesse caminho, esperando pelo missionário, esperando pelos missionários. E é neste momento que Jesus agora apresenta 2 figuras.
a do sacerdote e a do levita. Nós aprendemos algumas lições, alguns erros com estes dois homens. O primeiro erro, a Bíblia diz que tanto o sacerdote como o levita passaram por aquele mesmo caminho, ocasionalmente. Está no texto. Isto significa que este caminho não era parte do roteiro deles, da rota deles. Eles não passavam por ali de forma frequente, mas este caminho era simplesmente um caminho de ocasião. Era um caminho que às vezes eles passavam. E aqui está o primeiro erro. A obra missionária, ela não é obra de ocasião. Obra missionária não se faz se der tempo, não se faz se sobra dinheiro, não se faz se eu não tenho o que fazer, eu faço obra missionária. Obra missionária não é obra de ocasião. A Bíblia diz que os dois passaram ocasionalmente por aquele caminho. Segundo erro, a Bíblia diz que os dois viram. Os dois enxergaram aquele homem caído. Porque o problema aqui, querido pastor Daniel, não é que eles não vê, mas o problema é o que eles fazem quando vê. O problema da nossa igreja hoje não é que nós não estamos vendo, não é que nós não estamos enxergando as necessidades, não é que nós não estamos vendo as almas feridas, caídas nas drogas, na prostituição. Não, nós estamos vendo. O problema é o que estamos fazendo quando nós enxergamos as almas. Aqueles dois viram, mas sabe o que eles fizeram? Eles passaram, diz a Bíblia, de largo. Por que eles passaram de largo? Porque quando eles olharam, eles pensaram: não vale a pena ajudar, está morto. Não vale a pena levar embora, esse aí já era, a história dele acabou. Sabe por que eles não ajudaram? Eles passaram de largo, porque eles não estavam preparados para cuidar de quem estava ferido. Eles não estavam preparados para ajudar quem estava caído. Nós precisamos vigiar muito, porque muitos não estão preparados para levantar quem caiu. Muitos não estão fazendo obra missionária porque estão vendo e não estão fazendo nada, não estão agindo, não estão tomando iniciativa nenhuma. E aquele homem continuou do mesmo jeito, ferido, despojado, abandonado no meio do caminho. Mas é neste momento que a Bíblia apresenta o bom samaritano. Aleluia. O samaritano missionário, irmão Joabe. Olha a diferença. O texto bíblico diz, irmão Gesiel, que este samaritano, ele ia de viagem. Isso significa que aquele caminho, onde estava aquele viajante ferido, fazia parte do trajeto do bom samaritano. Aquele caminho fazia parte da rota, da missão que ele tinha para cumprir. Por que isso, pregador? Porque obra missionária faz parte do trajeto da igreja que está aqui em viagem rumo a Jerusalém celestial. Obra missionária está na rota da igreja que quer morar no céu. Não adianta mudar a rota, não adianta mudar o percurso. Quem quer morar no céu vai para o campo missionário. Quem quer morar no céu, ele vai passar por onde as almas estão clamando aflitas. Mas aí nós achamos algo muito interessante. É que o texto bíblico diz que este samaritano também vê. O que ele vê, pregador? Ele vê o mesmo que o sacerdote. O que ele vê, pregador? Ele vê o mesmo que o levita viu. Só que tem uma diferença. Enquanto o sacerdote e o levita viram e passaram de largo, o texto bíblico diz assim, ó: e vendo, moveu-se de íntima
compaixão. O que significa isso, pregador? É que o sacerdote e o levita, quando viram o viajante caído, pensaram: esse aí está morto, esse aí já era, esse aí acabou. Mas quem tem compaixão é diferente. O samaritano olhava e dizia: está sujo, mas dá para lavar, dá um banho nele. Está caído, mas dá para colocar ele de pé. Está ferido, mas eu vou cuidar das feridas dele. Está nas drogas, mas dá para tirar ele das drogas. Está afundado no mundo do crime, mas eu sou Deus que tiro do mundo do crime, dou um banho de misericórdia e coloco assentado entre os príncipes desta terra. O Senhor está dizendo nesta última hora: é tempo da igreja se revestir da misericórdia do Senhor. Quando a misericórdia do Senhor nos mover, nós enxergaremos as almas de uma forma diferente. A Bíblia diz que quando ele vê, com seu olhar de íntima compaixão, a Bíblia diz que ele se aproxima daquele homem. O que nos aproxima das almas é a misericórdia. E o que ele faz, pregador? Primeira coisa que ele faz, o texto bíblico diz que ele atou-lhe as feridas. Você leu aqui comigo? Por que ele ata as feridas? Por que ele cobre as feridas? Porque ele era sábio. Se ele deixasse as feridas abertas, expostas, as feridas iam infeccionar. E se a ferida infecciona, se espalha pelo corpo. Então o que ele faz? Ele cobre a ferida. O que significa isso, pregador? Nós vivemos em meio a uma geração que gosta de expor as feridas daquele que está ferido. E hoje em dia tem até site, né? Fuxico, não sei o que, fofoca. Tem gente que se dedica exclusivamente para expor as feridas de quem caiu. Mas o verdadeiro missionário não é aquele que expôs ferida, mas é aquele que cobra, aquele que cura, aquele que ata, aquele que trata, aquele que cura. Deus não nos chamou para ser expositores de ferida, mas Deus nos chamou para cuidar de quem feriu, para atar as feridas de quem está caído. Deus nos chamou para isso. Estou sentindo a graça dele aqui nessa noite. Estou sentindo a misericórdia de Deus aqui nessa noite. É tempo de nós atarmos as feridas. É tempo de nós parar com esse negócio de você viu quem caiu, você viu quem pecou, você viu quem saiu. Nós temos que parar com isso e dizer: vamos orar pelo fulano, vamos visitar o Beltrano, vamos estender a mão. Ele pode ter caído, mas o nosso Deus é aquele que levanta, o nosso Deus é aquele que restaura, o nosso Deus é aquele que cura. Deus te chamou, assim como este samaritano, para atar as feridas daquele que está ferido. A primeira coisa que ele faz, ele cobre as feridas. A segunda coisa que ele faz, diz o texto, ele aplicou vinho e azeite. Por que ele aplica vinho, pregador? Porque o vinho, ele limpava o ferimento. O vinho tirava a sujeira, a infecção daquele ferimento. Esta era a função do vinho. E sabe o que representa o vinho aqui? Representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. A igreja missionária é uma igreja lavada no sangue do Cordeiro. A igreja missionária é uma igreja cheia, lavada e purificada no sangue do Cordeiro, chamado Jesus. Não tem como fazer missões sem o vinho, não tem como fazer missões sem o sangue de Jesus Cristo na nossa vida. E este sangue está aqui para nos purificar. Este sangue está aqui para nos lavar e nos dar autoridade para sermos missionários nesta última hora. Quantos acreditam no poder purificador do sangue de Jesus? Sinta este sangue te lavando, te purificando agora. Eu estou sentindo este sangue aqui nessa noite. E se você crê no poder do sangue de Jesus, eu te convido por um minuto a abrir a tua boca e adorar ao nome do Senhor. Abrir a tua boca e glorificar o nome do Senhor. Olha o sangue aqui nessa noite. O sangue limpa o teu coração, o sangue limpa a tua alma, o sangue limpa a tua mente, o sangue lava o teu corpo. Seja purificado nessa noite.
É basura para cai. Ele aplicou vinho. E segundo o que ele fez, ele aplicou azeite. O que o azeite fazia, pregador? O azeite, ele agia na cicatrização da ferida. É por isso que ele derramou azeite. O azeite representa o Espírito Santo de Deus. É o remédio que sara, que cicatriza as feridas que o mundo nos deixou. Tem gente que vem para a igreja ferido, ele quer dar glória a Deus, mas o diabo acusa ele. Olha o que você já fez, olha o teu passado, olha o teu currículo. Agora quer dar glória a Deus na igreja, agora quer cantar na igreja, agora quer dar um de crente. E o diabo fica acusando, mas daí vem o Espírito Santo e ele começa a cicatrizar dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. É por isso que Jesus disse: o Espírito que eu vou enviar, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. É este o Espírito Santo que age na cicatrização. Sabe por que o Espírito Santo cicatriza? Porque a cicatriz nos faz lembrar. Eu tenho uma cicatriz na mão esquerda, um corte que eu sofri há 15 anos atrás. Pensa no que me incomodou, achei que ia perder a minha mão por causa deste ferimento. A minha mão está curada, não perdi nenhum movimento na mão, mas está aqui a cicatriz. Todas as vezes que eu olho para esta cicatriz, eu me lembro do dia que eu machuquei a mão. Todas as vezes que eu olho para esta cicatriz, eu me lembro a dor que eu passei. Eu me lembro da dificuldade que eu passei por causa deste ferimento. Exatamente isso que acontece conosco. O Espírito Santo cura a ferida, mas deixa a cicatriz. Por que, pregador? Porque todas as vezes que você pensar em desistir e você de pensar em ir embora, você vai olhar para a cicatriz e vai lembrar de onde Jesus te tirou, do que Ele fez na tua vida, quem tu era sem Ele, o que tu fazia sem Ele. Sabe o que eu aprendo nessa noite? É que a igreja missionária não é uma igreja vazia. A igreja missionária é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja missionária é uma igreja que ainda fala em língua estranha. A igreja missionária é uma igreja que ainda tem os dons espirituais. A igreja missionária é uma igreja que não aceita a carnalidade, porque sabe que para entender as coisas do Espírito tem que ser espiritual. O diabo está enchendo o mundo de pecado, o diabo está enchendo o mundo de maldade, mas há uma promessa para a igreja missionária em Joel capítulo 3, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, levante a sua mão, solta o braço de adoração, adore a Deus. Deus quer te encher, Deus quer te encher nesta noite. Nós não podemos nos conformar em viver uma vida vazia. Nós não podemos nos conformar em sermos vazios espirituais. Nós precisamos deste azeite, porque há almas que estão precisando deste azeite. Há almas feridas que precisam desta unção que está em nós. Estou sentindo esse azeite nesta noite, pastor José Lima. Eu estou sentindo esse azeite aqui nessa noite. O Senhor não quer encher vasos aqui, Ele quer ver vasos transbordar aqui nessa noite. Por que Ele quer que você transborde? Porque aonde você colocar o pé, você vai transbordar esse azeite na vida de alguém. Na empresa onde você trabalha, você vai transbordar esse azeite. Na tua casa, na tua família, na tua rua, você vai transbordar esse azeite na vida de alguém. Deus está levantando pessoas nessa noite, cheias desse azeite, aleluia. Aquele samaritano aplicou azeite. E o que ele fez? Terceira coisa, a Bíblia diz que ele toma nos braços o viajante e coloca sobre a sua cavalgadura. Veja que o bom samaritano, ele vai caminhar a pé para aquele homem que alguém já tinha dito morreu, poder andar no conforto da sua cavalgadura. O que significa isso, pregador? É que obra missionária significa renúncia. A gente diz que ama a missão, mas não está disposto a renunciar nada pela obra missionária. A gente muitas vezes diz: eu amo as almas,
Mas a gente não abandona o conforto da nossa cavalgadura. Porque muitas vezes nossa cavalgadura tem ar-condicionado, tem uma televisão grandona. Na nossa cavalgadura tem uma cama quentinha de boxe, tem umas que até fazem massagem. E a gente não quer abandonar o conforto da cavalgadura. Mas daí vem o Senhor nesta noite e diz para mim e para você: é tempo de descer da cavalgadura, é tempo de renunciar a algumas coisas, porque tem alguém que precisa de você, tem alguém que precisa de você. Essa noite é a noite de renúncia, e o Senhor está nos chamando para renunciar o nosso tempo, o Senhor está nos chamando para renunciar valores em dinheiro. Para quê? Para investirmos na obra missionária. É tempo de descer na cavalgadura. Só que descer na cavalgadura também envolvia risco, porque este homem vai descer em um lugar aonde o viajante havia sido assaltado. Quer dizer, os mesmos ladrões que roubaram aquele viajante podiam roubar, podiam espancar, podiam maltratar também o samaritano. Mas veja a coragem que ele tem, de mesmo em um território inimigo, perigoso, ele tem coragem de descer na cavalgadura e socorrer quem estava quase morto. Obra missionária não é para quem é covarde. Obra missionária é para quem tem coragem de entrar num território inimigo, em territórios que o diabo domina, em casas que o diabo já colocou os pés até para cima do sofá e disse: aqui é meu, aqui está tudo dominado, mas ali vai o missionário. É por isso que o diabo tem raiva de crente missionário. Por que, pregador? Porque o diabo às vezes fica 15 anos, 20 anos trabalhando na vida de alguém para levar para o inferno, e leva para as drogas, e leva para o mundo crime, e leva à prostituição, e fica 20 anos trabalhando. Aí Deus vem e manda um missionário com um versículo, aquilo que o diabo levou 20 anos para fazer, Jesus destrói, Jesus acaba. Vem aí com hino, aquilo que o diabo levou anos para fazer, o Senhor destrói através do poder da sua palavra. O Senhor está levantando missionários aqui em Sapiranga, que tem coragem de descer na cavalgadura, que tem coragem de entrar em territórios inimigos e resgatar as almas que estão perdidas lá fora. Deus está te dando esta coragem, Deus quer te dar esta ousadia nessa noite. Mas observe algo aqui. Ele coloca sobre a cavalgadura, e o texto diz que ele vai levar para uma estalagem. E é interessante que ele não abandona aquele viajante na estalagem, mas o texto diz que o samaritano cuida dele dentro da estalagem. O que isso significa para nós? É que os missionários são aqueles que vão trazer as almas feridas para dentro da estalagem que é a igreja. Aí tem alguém que diz assim: eu não vou para a igreja, porque na igreja tem fulano que faz isso, beltrano que faz aquilo, e começa a apontar o defeito das pessoas. Só que a igreja não é lugar de gente perfeita. A igreja é lugar de dois tipos de pessoa: quem está ferido e quem está cuidando de quem está ferido. É por isso que aqui é lugar de gente ferida mesmo. Gente quase meio morta mesmo. Gente que perdeu tudo mesmo. Gente que sofreu. É esse tipo de gente que tem que vir aqui para a igreja. E será que nós estamos trazendo as almas para a estalagem? O texto diz que ele trouxe e cuidou dele. Sabe o que significa cuidar dele? O discipulado. É você ir na casa, ensinar a palavra, orar com ele, ensinar ele a orar, ensinar ele a ler a Bíblia, ensinar ele a jejuar. É você cuidar dele. A Bíblia diz que ele cuidou dele. E depois, ele chegou até o dono da estalagem, deu 2 dinheiros e disse: cuida dele, porque o que demais você gastar eu vou te pagar quando eu voltar. Aleluia. Aleluia. O que representa isso, irmão Robertson? É que o hospedeiro aqui nesse texto representa o pastor da igreja, que cuida das almas, que apacenta as almas. E os 2 dinheiros,
Obra missionária se faz também com dinheiro, com investimento financeiro. Quando você investe na obra missionária, você está ajudando aqueles a cuidarem das almas que estão feridas, das almas que estão aflitas. E eu quero concluir esta mensagem dizendo: nós não podemos cair no mesmo erro do sacerdote e do levita, que viram e não fizeram nada, que tinham a obra, aquele caminho, a obra missionária como obra de ocasião. Nós temos que ter a visão do bom samaritano, visão de compaixão. Nós não podemos estar despreparados, igreja. Precisamos do sangue, precisamos do azeite, precisamos descer da cavalgadura. E eu quero entender que nessa noite Deus está nos levantando como missionários para encher esta estalagem de almas, para cuidar dessas almas aqui dentro desta estalagem. E eu quero profetizar, porque eu sinto autoridade, que Deus vai te dar recurso financeiro. Se você tiver fé de investir na obra missionária, Deus vai trazer recursos financeiros. Deus vai abrir porta que estão fechadas. Se você tiver fé em investir aquilo que você tem na obra missionária. Outros acreditam nesta palavra. Se coloque de pé nesta noite, eu quero orar com você. Oh, aleluia. Oh, aleluia, estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Oh, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E eu quero convidar você que ouviu a palavra do Senhor. Eu quero convidar você que ouviu esta mensagem. Você ouviu a palavra e você quer chegar diante do altar de Senhor, me dá a visão missionária, esta visão que tem compaixão, essa visão que não consegue ficar calado, inerte diante daquilo que enxerga no mundo afora, mas que tem coragem para fazer alguma coisa. Senhor, eu quero me encher do teu azeite, eu quero estar preparada para fazer missões, eu quero estar preparado para fazer missões. Senhor, pode contar comigo para trazer gente para dentro da estalagem, pode contar comigo para entrar aonde for que eu tiver que entrar, para enfrentar os riscos que eu tiver que enfrentar, mas trazer quem está ferido para a tua estalagem. Se você tem coragem de fazer essa oração, eu te convido neste momento a sair do teu lugar e vir à frente. Eu quero orar por você, eu quero orar por você que ouviu esta palavra e deseja fazer esta oração, e deseja esta unção, e deseja esta graça, e deseja esta ousadia. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você que quer atrás daqueles que estão feridos, que quer trazer aqueles que estão despojados, aqueles que estão meio mortos? Mas o Senhor está falando contigo nessa noite. O Senhor está falando contigo nessa noite. Oh, eu vou te encher do meu azeite, meu filho. Eu vou te encher, vou te encher, vou te encher. Eu vou te encher, vou te encher, eu vou te encher. Quem sabe você está aqui, mas tem muita gente da tua casa que ainda não aceitou Jesus. Tem muita gente da tua família que está longe da casa do Pai. Mas você nessa noite quer ser um instrumento. Esta noite você quer ser um instrumento. Quantas pessoas que você conhece que caiu na mão do salteador, se encontra neste exato momento despojado, ferido, dizendo: até eu queria voltar, mas eu não consigo. Quanta gente está dessa forma, mas Deus está levantando samaritanos missionários aqui no centro histórico. Deus está levantando samaritanos missionários aqui, pastor Daniel, com visão de misericórdia, que tem azeite, que estão lavados e remidos no sangue de Jesus. Esta noite o Senhor quer te encher desta graça. Esta noite o Senhor quer te encher desta autoridade. Comece a receber agora. Comece a levantar a tua voz em oração. Comece a se entregar integralmente para Ele. Diz o Senhor: o caminho é perigoso, tem salteador, tem ladrão, é complicado, mas eu estou disposto a abandonar a cavalgadura, a
abandonar a cavalgadura. Eu estou sentindo uma graça de Deus sendo derramada aqui. O Espírito Santo está dizendo que hoje Ele também quer sarar a ferida de alguém aqui nessa noite. Alguém que chegou aqui dizendo: Senhor, eu resbalei, caí na mão do salteador, perdi o ministério, perdi o sonho, perdi o projeto. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Você veio no lugar certo. Você está na estalagem. Aqui Jesus cura, aqui Jesus levanta, aqui Jesus não te joga fora.